Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém. Deus é bom. Deus é bom. Abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 em diante. Eu estou na NVI aqui, tá? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós pregamos a nós mesmos. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: Cri, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas muitas vezes, principalmente no começo da caminhada cristã, quando eu voltei, né, para Cristo, eu passei por muitas dificuldades, né, por muitos problemas, e muitas vezes eu pensava que ser crente não era para mim, porque eu via o crente como que meio que um super-herói, assim. O crente não fazia nada de errado, o crente era, para mim, no meu entendimento, né, até então, o crente era quase que perfeito. O crente ia na igreja, o crente não bebia, o crente não mentia, o crente não fornicava, né, a gente falava enfim. Então, para mim, o crente era uma pessoa 100% boa. O crente não fazia nada de errado. E eu tinha muita coisa errada em mim. Tinha muita coisa ruim em mim. Muitos pensamentos ruins dentro de mim, vontades ruins. Fazia coisas ruins. Então, para mim, ser
eu pensava que ser crente não era para mim, não tinha como eu ser crente, não tinha como eu ser servo de Cristo, servir a Cristo, porque Cristo é perfeito, Cristo é muito bom, Cristo é santo, Cristo é maravilhoso, e eu sou totalmente ao contrário dele, eu era totalmente diferente dele. Então, isso me dificultou muito, ficou muito difícil para mim no início da minha caminhada com Cristo. Até que eu fui começar a ler a Bíblia, até que eu me deparei com aquele versículo quando Pedro fala para Jesus: Mestre, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus responde: me segue, e eu vou te transformar em pescador de homens. E ali eu entendi que, assim como Pedro era pecador, assim como Pedro olhava para si, e não tinha como Jesus andar com ele, não tinha como Jesus estar com ele, porque Pedro tinha um passado ruim, Pedro tinha uma vida ruim. Pedro, com Cristo, ele percebia que se fosse comparar ele com Cristo, não tinha como, não tem jeito de andar com Cristo, porque ele é muito superior, ele está num grau muito elevado, ele é muito bom e eu sou muito ruim, ele é muito santo e eu sou muito pecador, ele é muito forte e eu sou muito fraco, então eu vou atrapalhar ele. Eu entendo que era isso que Pedro via. Mestre, o Senhor é maravilhoso, as suas palavras são, nossa, o Senhor fala uma coisa, mas eu olho para a minha vida e é totalmente diferente. Então, mestre, o Senhor usou meu barco e eu sou privilegiado por isso, mas se afaste de mim porque o Senhor não me conhece, o Senhor não sabe da minha história, então se afaste de mim porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus fala: me segue. E essa questão, nós somos realmente fracos, nós temos muitas debilidades, mas o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, é muito poderoso, e Ele consegue dar jeito até em nós, Ele consegue consertar até a gente, até eu. Tem um pastor que ele prega, ele fala assim: se Deus me salvou, Ele pode salvar qualquer um. E eu me identifico muito com isso, porque eu me via sem salvação muitas das vezes. A Bíblia fala que o Senhor nos comprou por um alto preço, e eu jamais me compraria. Isso mostra a graça dele, a misericórdia dele, o amor com que Ele nos ama, que é um amor, como está escrito em João 3,16, um amor inexplicável, um amor que não tem como medir, não tem como a gente pôr na balança. E aqui em 2 Coríntios, Paulo fala da glória do Evangelho. Aqui Paulo fala da glória que Deus confiou aos homens, que somos nós, de pregar o Evangelho. Jesus é a luz que ilumina todo homem, e agora Ele usa a igreja para iluminar o mundo. Então Deus, Ele usa a mim, usa cada um de nós que estamos aqui para iluminar onde nós estamos, no trabalho, na escola, na família. E é uma glória, é uma bênção, é uma maravilha sem explicação. Você ser embaixador do reino de Deus, você ser servo de Cristo, você ser filho de Deus, você ser um discípulo do Senhor Jesus. Acho que a gente não para muito para analisar isso, o que isso realmente significa. Você é discípulo de Jesus, do Deus que se fez homem, do Verbo que se encarnou, daquele que andou por cima das águas, daquele que ressuscitou mortos, daquele que morreu e no terceiro dia ressuscitou, daquele que é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Você é discípulo dele, você serve a Ele, nós cantamos para Ele, nós cultuamos Ele, nós estamos aqui por causa dele. E Ele é digno de tudo isso. Ele é digno de todo o nosso trabalho, de toda a nossa vida. E Paulo fala um pouco sobre isso aqui. Ele fala que nós hoje somos usados para iluminar o mundo, e Deus nos abençoou com essa glória, com essa bênção. Deus escolheu você com todas as suas fraquezas, com todos os seus problemas, com todos os seus medos e receios. Deus escolheu você, Deus tirou você da lama, das trevas, e Deus chamou você para pregar o Evangelho dele. Deus chamou você para ser filho dele, para ser povo dele. Em 1 Pedro fala que nós nem povo éramos, nós não éramos ninguém, e Ele nos fez seu povo, e Ele nos fez seus filhos, e Ele nos chamou para si, para Ele. E hoje você representa Ele na terra. Olha que bênção, olha que maravilha. E nisso muitas vezes eu pensava: como que é isso? Como que eu vou representar Deus? Como é que eu vou ser embaixador do reino de Deus? Como é que eu aqui na terra vou falar em nome de Deus? Como é que eu vou viver em nome de Deus? Olhando para as minhas fraquezas, olhando para os meus medos, para tudo que eu sou em mim mesmo, né? E a questão, irmãos, é que nós temos que olhar para Cristo.
nós temos que entender que se há algo de bom em nós, é Ele, é Cristo. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele fala: Nicodemos, você tem que nascer de novo, porque o jeito que você está não tem jeito. E essa é a questão, irmãos. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para nos regenerar, para nos fazer novo de novo. Ele tem poder para nos transformar em uma nova pessoa. E é isso que Ele quer fazer em nós. E eu creio que é isso que Ele está fazendo em nós. Amém. E é por isso, irmãos, que hoje o pastor me perguntou, né, sobre o tema da mensagem. E o tema é frágeis nas mãos de um Deus poderoso. Por que Paulo fala que Deus nos deu essa glória, né? Então a gente representa Deus, então a gente é a luz agora do mundo. Deus confiou a nós, homens, a tarefa, a missão de pregar o Evangelho, de anunciar, de viver o Evangelho, de representar Cristo, de ser discípulo de Cristo, de servir a Ele. E isso é inexplicável, isso é Deus que criou os céus e a terra, pela sua palavra, escolheu você para representar Ele. Obrigado. Que maravilha! Que maravilha aqui. Glória. E nisso a gente, às vezes, se afasta um pouco do Evangelho. A gente, às vezes, nisso pensa que é invencível, pensa que é um super-homem, né? Pensa que é um herói aí. E acha que a gente nunca vai perder, né? A gente sempre vai vencer, a gente não vai ter enfermidade, a gente não vai ter decepções, frustrações, nada de errado vai acontecer conosco. Vai dar tudo certo, você vai vencer todas as guerras, todas as batalhas, tudo que você fazer, você vai ser bem sucedido. E quando isso não acontece, nós somos por muitas vezes tentados a abandonar o Senhor. Nós somos tentados a flertar novamente com o mundo, porque eu represento Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele me falou que eu sou luz do mundo, sal da terra. Ele me deu muitas promessas, mas eu estou passando um monte de dificuldade, um monte de problema. Eu sou um problema, eu tenho muitas falhas. Como é que é isso? Como é que eu vou representar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sendo quem eu sou, tendo os problemas que eu tenho, os medos que eu tenho, as fragilidades que eu tenho, vivendo no mundo que eu vivo, no meio que eu vivo? Como é que eu vou fazer isso? E a gente às vezes se vê sem escapatória, assim, não tem jeito, né? Vou ser crente, não tem como ser crente. Eu não consigo ser crente. Tem que ter um poder que eu não tenho. Tem que ter uma força que eu não tenho. Uma graça. Aí, irmãos, aí é que a gente se depara com Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí que a gente lê as palavras dele falando: eu vim para você mesmo que está doente. Aleluia. Eu vim para você mesmo que é um pecador. Eu vim por causa de você. Eu vim porque você precisa de mim. E nós nos rendemos a Ele, irmãos. Nós nos entregamos a Ele. E Ele nos faz fazer coisas que a gente jamais faria. Nos faz ter uma força que a gente, em nós mesmos, jamais teria. A força de amar quem não nos ama, de perdoar quem nos feriu, nos ofendeu, e tantas outras coisas. Trabalhar de forma sem esperar recompensa financeira ou humana, ir na Fundação Casa, evangelizar, enfim, o que você faz também na sua família, enfim. Tudo isso que nós fazemos é uma forma de gratidão por Ele ter nos escolhido, por Ele ter nos comprado, por Ele ter chamado nós pelo nosso nome. A gente às vezes mesmo se esquece da gente. Eu não serve para mais nada, eu não presto para mais nada, esquece de mim, não quero, enfim, eu mesmo não quero mais saber de mim. E Ele vai lá nesse lugar e nos chama. Ele vai lá nesse lugar e nos arranca de lá e fala: meu filho, meu amado, minha amada, tem muita coisa ainda pela frente. E nisso você percebe que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a nossa capacidade, não tem nada a ver com a nossa, nada a ver com a gente, é tudo a ver com Ele. É Ele que faz todas as coisas em nós. Isso também é maravilhoso. Um Deus que se importa conosco, um Deus que interage conosco, um Deus que vem aonde nós estamos. Se você está em trevas, Ele vai lá. Se você está
se afogando em mágoa, ressentimento, medo, enfim, tristeza, Ele vai lá e te arranca desse lugar e mostra que o que você precisa é Ele. Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que ser bem sucedido, eu tenho que ser próspero, eu tenho que isso, eu tenho que um monte de coisa, eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser um bom funcionário, eu tenho que ser um bom filho, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom servo na igreja, eu tenho um monte de coisa, Deus. E nisso a gente às vezes se sente sufocado, porque você tem que ser um bom marido, você tem que dar bom testemunho no trânsito, no trabalho, em todo lugar que você for, você tem que dar bom testemunho. Em todo lugar que você for, você está carregando Cristo, você está carregando Deus com você. E quando nós temos essa noção, e quando você erra, você se sente mal. Porque naquele momento que você errou, você talvez não estava representando o Cristo como deveria representar. Talvez naquele momento que você se chateou, ou se revoltou, naquele momento ali você não foi luz como deveria ser. Não foi sal como deveria ser. Nós nos sentimos mal com isso. Nossa, talvez era uma alma ali que eu afastei de Deus pelo meu comportamento, pela minha postura, pela minha atitude. Não deveria ter feito isso. Nos sentimos maus. Isso, irmãos, fala da nossa fragilidade. Isso fala das nossas fraquezas. Como eu disse, eu achava que crente era super-herói, era super-homem, era invencível. Eu achava que pastor não tinha problema. Rapaz, pastor é... Nossa, cara, é pastor que... Meu Deus do céu, os caras... Eles não são do poder, na glória. Deus protege eles, a casa deles está cercada, assim, guiando, não sei o quê. Eu pensava que era assim. Eu começava a pregar o evangelho. Nossa, Deus está comigo do meu lado assim, e vamos que vamos. E Deus está do lado. Só que nós somos atingidos ainda. Só que nós ainda sofremos. As coisas não são tão perfeitas assim, né, na nossa vida aqui. No versículo 8, Paulo fala assim, 7 e 8, ele fala assim: temos esse tesouro, o tesouro de carregar o evangelho conosco, o tesouro de carregar a glória de Deus conosco em nós. Temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, não de nós. Então essa glória que nós carregamos não provém de nós, não é nossa, é de Deus. Em João 15, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E esse é o segredo, irmãos. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós somos galhos, somos simples, frágeis. A questão é se nós estamos na videira, se nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós vamos ter vida para dar para as pessoas também. Se nós estamos em Cristo, nós vamos ter boas obras. Se nós estamos em Cristo, passe o que for, Ele vai nos dar condições, Ele vai nos dar poder, Ele vai nos dar graça para fazer aquilo que a gente pensou que seria impossível. Então essa é a questão, irmãos. Nós estamos nele, nós estamos em Cristo, dele que vem a vida, dele que vem os nutrientes, né, as qualidades que nós precisamos para fazer o que é certo, para fazer o que é correto, para perdoar, amar, servir, enfim. É Ele que nos dá o que é necessário. Às vezes você se sente perdido, às vezes você se sente mal com você mesmo, às vezes você realmente erra, falha. Infelizmente isso acontece e vai continuar acontecendo, porque nós somos assim. E a questão, irmãos, é que nós temos que voltar a olhar para Ele. Nós temos que entender que o tesouro, a glória, o Evangelho, as boas novas, as boas obras, os dons do Espírito e tudo mais, provém dele. Ele é a fonte, Ele é tudo para nós. Ele tem que ser tudo em nós também. Então, irmãos, continuando aqui, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus,
para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. No verso 16 ele fala: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém. Pois nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meus irmãos, tudo que nós passamos aqui, todo o nosso sofrimento aqui, todas as nossas lutas, tem um peso. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, sobrecarregados com tanto peso que a gente tem que carregar, ou carrega por alguns motivos. Nós temos que sempre nos lembrar por que nós estamos lutando, para onde nós estamos caminhando, qual que é o nosso objetivo. Porque Paulo fala que nós seremos recompensados. Paulo fala aqui que nós estamos indo para um lugar que vale a pena sofrer aqui na terra. Paulo fala que todo o peso, imagina desde quando você nasceu até aqui, quanta coisa você já passou, né? Quantas lágrimas você já derramou? Quantos problemas você já enfrentou? Quantas coisas, né? Quanto peso até aqui? E Paulo fala que todo esse peso que você já carregou, que você tem carregado, não se compara, não chega nem perto do peso, da glória que é estar com Deus. Glória a Deus. Que é estar com Cristo eternamente. Então nós somos pressionados. Às vezes a pressão em nós. Pressão para você fazer melhor, para você ser melhor. Pressão para você ser bem sucedido financeiramente, nos estudos e tudo mais. Então há uma pressão em nós. Nós mesmos às vezes nos pressionamos. Nessa área eu tenho que ser melhor, naquela área eu também tenho que ser melhor, aqui eu preciso melhorar. Então há muita pressão. E aqui fala que de todos os lados nós somos pressionados. Por nós mesmos, às vezes pela família, às vezes pelo trabalho. Em todos os lados nós somos pressionados. Mas ele também fala: mas não desanimados. Então há pressão, muita pressão, mas não há desânimo. Porque nós entendemos que por mais que tudo esteja nos acusando, nos oprimindo, nosso Senhor Jesus Cristo é maior do que tudo isso. E Ele nos escolheu. E se Ele nos escolheu, cabe a Ele nos fazer vencer aquilo que nós estamos passando. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Quantas coisas você já passou que você falou: mas como é que é isso? Por que isso? Não é possível uma coisa dessa. Por que comigo? Por que com a minha família? Por que é sempre assim? E você fica perplexo, assustado. Mas Paulo fala: mas não desesperado. Isso aqui deu errado, isso aqui fugiu do meu controle, eu não esperava por isso aqui. Mas não há por que desesperar. Porque nós servimos um Deus que é soberano. E se aconteceu, Ele sabe o que aconteceu. E se aconteceu, tem alguma coisa boa aí também, que vai te ensinar, que vai te forjar, que vai te fazer ser mais crente ainda. Esse é o intuito. Em nome de Jesus. Então, se em algum momento você ficou perplexo, ou vai ficar, porque isso acontece com a gente, nós estamos sujeitos a isso. Algo fugir do seu controle, algo acontecer inesperadamente, você: nossa, mas por que isso? Como isso? Não há por que desesperar. Não há por que surtar, enfim. Não há por que isso. Verdade. Nós servimos um Deus e todo o mundo está na palma dele. Tudo está sob o controle dele. Se Ele quiser resolver isso, Ele resolve. Se Ele quiser te fazer passar por mais um tempo, Ele vai fazer também. Verdade. Então não há por que desesperar. Só descansa. Só espera nele. Confia nele. Amém. Descansa nele. Olha o tanto de coisa que Ele já fez na sua vida. Olha quantos milagres Ele já fez. Você está aqui não é à toa. Se você está aqui não é à toa. É porque a graça dele se manifestou diversas vezes na sua vida. E vai se manifestar de novo. Romanos 8, Paulo fala, né? Que diremos, pois, diante de todas estas coisas? Aquele que deu seu próprio Filho. Deus deu seu próprio Filho para você.
Deus deu o seu próprio Filho por amor a você. Como não nos dará nele todas as coisas? O que falta? O que vai nos faltar se Deus deu seu Filho? Se Deus deu Jesus, o que mais não vai fazer por você? Não tem prova de amor maior que essa, irmãos. Então descansa. Mas isso aqui eu não esperava por isso. Ok, mas Deus sabe. Ele vai resolver na hora que tiver que resolver. Só descansa nele, confia nele, espera nele. Glória a Deus. Não há por que desesperar. Ele vai resolver a situação. Se couber, ele vai resolver. E se não couber, ele vai te fazer resolver. Ele vai te ajudar, ele vai te dar força, ele vai te dar graça. Então, às vezes, é a família que está sendo destruída. Às vezes é um casamento que está abalado. Às vezes é alguém que você ama que está distante. Às vezes é problema com droga, enfermidade, enfim. Nós ficamos desesperados com nós ficamos perplexos com essas coisas, assustados, às vezes com medo, mas não há por que desesperarmos. Se lembra do que Deus já fez, e se lembra que Deus ainda faz. Amém. E que em nome de Jesus Ele fará novamente. Eu acredito também. Na sua vida e na sua família, Louvado seja o Senhor. daquilo que você precisa. Irmãos, nós podemos contar com Deus. Isso é maravilhoso, nós podemos contar com Ele. Aleluia. Ele é um Pai presente. Obrigado. Ele é um amigo fiel. Então não há por que desesperar. Se algo que foge do seu controle, do seu poder, da sua capacidade, aí que fica bom. Porque aí que a gente tem acesso, né, ao milagre, aí que é só Deus mesmo. E é bom ver Ele agindo nas nossas vidas. É bom ver Ele se interessando por nós. Ele fazendo por nós. Simplesmente porque Ele nos ama. Isso é maravilhoso. Então não se desespere. Se você está desesperado por algum motivo, por alguma situação, se lembra de Deus. Se lembra do teu Deus. Se lembra que Ele sustenta o universo pelo poder da palavra dEle. Quanto mais esse problema que você está enfrentando, Ele pode resolver-nos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós não somos perseguidos por muitas coisas, principalmente e espiritualmente. Então, há muita perseguição, muita opressão, medos, angústias, aflições, mágoas, enfim, muita perseguição. Mas aqui fala que nós somos perseguidos, mas não abandonados. Ou seja, Deus está com você. Deus está ao seu lado. Em Isaías 7, se não me engano, apontando para Jesus, fala: Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus sempre presente. Então, se você se sente oprimido, se você se sente com medo por algum motivo, se você se sente perseguido com mentiras, com perseguições e tudo mais, se lembre disso também. Jesus é o Emanuel. Ele é conosco. Ele é sempre presente. Ele nunca nos abandonará. E às vezes são milhares de inimigos que nos perseguem. Mas a Bíblia fala que um com Deus vale por 1000. Então, irmãos, independente de qual seja a perseguição que você está enfrentando, independente, o teu Deus te dará a vitória. Amém. Em nome de Jesus. Isso é para mostrarmos. Isso aqui falando de perseguição, de perplexidade, são coisas que fogem do nosso controle. São coisas que não cabem a nós. Não tem como você impedir a pessoa de te perseguir, velho. Não tem como a gente parar o inimigo de nos perseguir. Não tem como. Ele vai fazer isso e o mundo é assim, nossa. Não tem como fugir dessas coisas. São coisas que nós estamos sujeitos. A ficar enfermo, a sofrer um acidente, a perder um familiar. São coisas que acontecem. Por isso que isso são coisas que não tem como a gente resolver. Não tem como a gente interferir nisso. Não tem como a gente lidar com isso. Ou inibir isso. Isso vai acontecer, não tem jeito. Isso fala da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Tem coisas que a nossa mão não alcança. Tem coisas que a nossa sabedoria não vai resolver. Tem coisas que a nossa força não vai resolver. Tem coisas que não cabe a gente fazer. Tem coisas que acontecem, infelizmente.
Quantos acidentes que você já não viu ou você sofreu que você estava totalmente certo, ou a pessoa estava totalmente certa, mas alguém porque fez algo tipo, alguém porque bebeu, alguém porque ficou sinal vermelho, porque atravessou o pare, a pessoa estava totalmente certa, não fez nada de errado, mas aconteceu um acidente. A pessoa se cuidava, tinha uma saúde muito boa, mas do nada, de repente, morreu. Isso não acontece? São coisas que fogem do nosso controle. Então nós somos fracos, nós somos frágeis, nós estamos sujeitos a ficar doente, a morrer, a perder alguém, enfim, a passar por problemas. Nós temos que entender isso. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Porém, o nosso Deus não. O nosso Deus está acima de tudo isso. Amém. Nosso Deus é Senhor de todas as coisas. É soberano sobre todas as coisas. Glória a Deus. Por isso que nosso olhar, nossa fé não tem que estar nas circunstâncias, porque elas são diferentes dia após dia. Hoje eu estou bem, amanhã nem tanto. Hoje eu fiz tudo certo, amanhã eu fiz tudo errado. É mais ou menos assim que funciona com a gente. Só que o nosso Deus nunca erra. Nosso Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. O nosso Deus, Ele tem tudo na palma da mão dele. Então o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E se é algo que aconteceu com você, que fugiu da sua alçada e tudo mais, coisa que você não esperava, Ele já esperava. Ele já sabia. Ele sabe de todas as coisas. Ele vai interferir naquilo que Ele deve, naquilo que Ele quiser interferir. E tudo, irmãos, é para o nosso bem. Se você é cristão, se você é crente de verdade, se você vive de acordo com os propósitos da vontade de Deus, tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Mesmo a gente às vezes não sentindo isso, né, ou não percebendo isso, porque às vezes tudo dando errado na nossa ótica. Mas Deus está do céu falando, está tudo dando certo. Você está caminhando para o destino final, você está vindo para casa. Amém. E esse é o plano, esse é o objetivo. Você está vindo para casa. É essa a questão. Mas a gente está aqui falando, meu Deus do céu, que sofrimento é esse? Que luta é essa? Que dificuldade é essa? Deus falando, você está vindo para mim. Eu estou te podando aqui, eu estou te cortando aqui, porque você está meio saidinho ali e tal, enfim. Mas enfim, irmãos, é isso. Nós temos muitas debilidades e tudo mais, mas a questão é, você não tem que confiar em você, nem nas circunstâncias. Você não tem que se ver preso em você mesmo. Nossa, mas eu tive um dia ruim, eu tive uma vida ruim, eu tive uma família ruim, eu não tive uma boa criação, eu estou passando por tantas dificuldades, tantos problemas. Para mim não tem jeito, não tem como eu falei no início, né, eu achava que ser crente era impossível para mim, e ainda acho. É Ele que me capacita diariamente, Ele que me dá graça diariamente, é o poder dele em mim, todas as vezes, todos os dias, e eu glorifico Ele por isso, porque Ele é muito paciente, Ele é muito bondoso, muito misericordioso, e não só comigo, mas para com todos nós. E isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Nós temos que perceber que realmente nós somos frágeis. Aqui Paulo fala que Ele colocou o seu tesouro, sua glória, sua graça, sua bondade, seu amor em nós. E nós, aqui Paulo fala que nós somos como vasos de barro. É interessante isso, porque o vaso de barro ele é frágil mesmo. Se cair no chão, quebra. E nós somos assim também. Um mosquitinho pica a gente, fica com dengue e fica camado. Não é verdade? Um vírus, Covid, matou quantas milhares de pessoas? Uma gripe, é um vírus que matou muitas pessoas, porque nós somos assim, frágeis, fracos. Mas nosso Deus está acima de tudo isso. Amém. Glória a Deus. E nossa confiança tem que estar nele, não em nós mesmos. Nós temos que entender que, independente da nossa fragilidade, nosso Deus é muito forte. Independente das nossas incapacidades, nosso Deus é capaz de todas as coisas. Amém. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? E é esse Deus que nós servimos, que nós cultuamos, que nós adoramos. Por causa dele que nós estamos aqui hoje. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Versículo 18. Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Então, o que se vê? O que se vê é as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, as angústias, isso se vê. As frustrações, isso se vê. Mas o que não se vê?
Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. O que a gente vê passa. Hoje eu vejo que eu estou mal, amanhã eu vejo que eu estou bem. Hoje eu vejo que tudo deu certo, amanhã eu vejo que tudo deu errado. Então o que se vê é transitório. Hoje eu vejo um carro novo, daqui a um mês ele não vai estar mais novo. Então tudo o que se vê aqui é transitório, tem um tempo para acontecer. E Eclesiastes 3 fala que tem um tempo para todas as coisas. Plantar, colher, morrer, viver, enfim, todas as coisas têm um tempo determinado. Então tudo aqui é transitório, passa. Mas o que não se vê é eterno. E é por isso que nós vivemos. Nós vivemos por aquilo que não se vê. Nós vivemos com a fé, como Paulo fala aqui um pouco antes. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Amém. Assim como Cristo morreu e ressuscitou nós por causa dele, ressuscitaremos um dia também. Então um dia o sofrimento aqui vai acabar. E eternamente você vai ser feliz. E eternamente você vai aproveitar de uma glória, viver de uma glória que é insondável ainda para nós. Então, irmãos, nós possamos nos desprender de nós mesmos. Nós possamos realmente reconhecer que somos falhos, pecadores, fracos. E que, glória a Deus, Ele nos amou. Amém. Ele nos amou e nos ama, sabendo de tudo isso. A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós estávamos em nossos pecados ainda. Então Deus te ama, irmãos. Deus te ama. Deus conhece você. Deus sabe de tudo sobre você. E mesmo assim te ama. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então que nós possamos nos apegar a esse amor. Nós possamos nos apegar nesse Deus. Nós possamos entender que, independente das nossas limitações e tudo mais, nosso Deus é poderoso para salvar e nos salvou. Nosso Deus nos escolheu, nos comprou, nos conhecendo. E agora, irmãos, Ele está no trabalho diário de nos fazer cada vez mais parecidos com o Seu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos entender que nós não estamos vivendo por aquilo que passa, por aquilo que é transitório, mas nós estamos vivendo por aquilo que é eterno. Amém? Amém. Glória a Deus.